Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria estar com vocês aqui em Itaí, na Casa Bezerra de Menezes, nesta quinta-feira, dia 14 de fevereiro de 2019. Eu vim lá de Avaré para falar com vocês hoje sobre um tema do nosso Evangelho chamado A Coragem da Fé. Esse é o capítulo 24 do nosso Evangelho. Então é um tema doutrinário, importante que aprendamos. Então vamos compartilhar os nossos estudos hoje sobre este tema. Mas para falarmos de coragem da fé, primeiro, o que é fé? Existem vários sentidos da palavra fé, mas nós vamos aqui falar apenas do sentido da fé religiosa. Existem outros. Muitas religiões pregam a crença em Deus. A crença em Deus. Crer de acreditar. Como se fosse um dogma. E com isso, eles pregam a crença no inferno, a crença no céu, no juízo final e até na ressurreição dos mortos. Ou seja, usarmos os corpos que já estão esfacelados no cemitério, ok? Então isso é crença, tá? Não é fé. Crer, então, quer dizer acreditar que aquilo é verdade. Nós espíritas, com o evangelho que nós temos, nós não podemos nos situar no estágio do crer. Espírita não pode ficar no estágio do crer. Nós temos que nos posicionar sempre em situação de fé. Espírita tem que se posicionar em situação de fé, porque a nossa crença ou a nossa doutrina, tá? Não tem dogma. A doutrina espírita não tem dogma, ok? Tudo tem que ficar situado na fé. Então, nós espíritas somos adeptos do quê? Da fé raciocinada, ok? Então, nós seguimos a fé raciocinada e não a crença dogmática, tá? E precisaria apagar essa luz aqui. Não a crença dogmática. Então, ter fé é saber. Ter fé é ter certeza e não acreditar. Certeza, diferente. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Aqueles que já chegaram à beira da praia, pisaram na areia e entraram no mar, estes não podem dizer: eu creio que a água é salgada. Eu creio que a água é salgada. Não pode dizer isso. Eles terão que dizer: eu tenho certeza que a água é salgada. Ok? Então a certeza de que é verdadeiro, a água é salgada. Isso é uma verdade, não é uma crença. Mas aqueles que ainda nunca foram ao mar, nunca pisaram na areia, nunca entraram na água do mar, esses dirão: eu creio que a água do mar é salgada. Mas por que você crê? Porque eu já ouvi tanta gente falar que é salgada, que eu creio que é. Ele não pode dizer que é verdade. Agora, quem tem o conhecimento, quem tem o entendimento, quem tem a compreensão de quem é e o que é Deus, então este
já botou o pé na areia da redenção. Este já entrou no mar divino. Então este vai dizer: eu tenho fé em Deus. Eu tenho certeza que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, onipresente, que Deus é infinitamente justo e bom, porque já tenho conhecimento. Eu tenho certeza que o amor de Deus é verdadeiro. Isso não é crença, isso é fé. Certeza. Bom, então agora ficou mais claro, entendemos o tema de hoje. Tá? E qual é o nosso tema? A coragem da fé. Tá? Então agora nós vamos falar de certeza e não de crença. No nosso capítulo 19, tem uma passagem de Mateus, Mateus 10, 32, 33, que diz assim: todo aquele, pois, que me confessar no sentido de revelar, não é confessar de chegar ali na sacristia, ali, ou no confessionário, não. Todo aquele que me confessar, ou todo aquele que me revelar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai. E aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de Deus. Ok? Então isso foi Jesus quem disse. E também lá em Lucas, tem uma outra passagem semelhante, que diz assim: porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade, na de seu Pai e a dos santos anjos. Ok? Bom, então esta coragem, esta seriedade de emitir as suas opiniões, as suas crenças ou a sua fé, sempre expõe aquele que não teme, aquele que não tem medo, mas o expõe. Expõe aquele que não fica com medo de confessar abertamente, em público, ideias que não são admitidas por todos. Ideias que têm muitas contestações. Todos que agem assim sempre mereceu a consideração dos homens. Porque enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até as chacotas, os sarcasmos, é uma prova de dignidade. Isso contenta a Deus. Ok? É uma prova de dignidade. A gente vê muita gente falando assim: qual a sua religião? Olha, eu sou católico, não praticante, mas eu gosto muito do espiritismo. Está cheio disso. Gosta ou não gosta? Acredita ou não acredita? Mas tudo bem, tudo tem a sua hora, né? E na hora certa cada um vai dizer com fé e com coragem. Simpatiza. Isso. Então, recusar, recuar, se esconder, se omitir, tá? Ao invés de sustentar as próprias opiniões, né? E com isso evitar as consequências, com medo dos prejuízos que essas coisas às vezes podem lhe causar perante a opinião pública, é sempre um gesto, uma demonstração de fraqueza. Fraqueza. Eu não vou falar o que eu sou porque vão falar mal de mim. Isso é fraqueza. Em muitos casos, se omitir equivale a uma covardia tão grande. Se omitir equivale a uma covardia tão grande que é como se fugisse
se fugisse no momento de um combate, de uma guerra, por exemplo, se omitir é visto pela espiritualidade, pelas divindades, como um ato de extrema covardia. Então nós entendemos que nós omitirmos aquilo que nós acreditamos é covardia. Ok? Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos seus interesses, pronunciando, proclamando abertamente, estão trabalhando ao mesmo tempo pelo futuro dos próximos e também pela sua própria evolução. Ok? Coragem, falar aquilo que pensa, que age com todo o respeito, é um trabalho que ajuda na própria evolução. Bom, isso tudo se reporta a nós espíritas também, não é só Jesus falando para toda a humanidade através de Marcos e Lucas, não, é para nós espíritas também. Por quê? Porque nós temos o Evangelho Espírita que segue fielmente o Evangelho deixado por Jesus, o Evangelho de amor, tá? O nosso Evangelho é todinho baseado, sem tirar a vírgula, daquilo que Jesus pronunciou e daquilo que Jesus ensinou. Então, quando Jesus disse isso em Marcos e Mateus, disse para nós espíritas também, ok? Não é porque nós seguimos o Evangelho Espírita que nós estamos fora da Bíblia e fora do que Jesus falou lá. Não, o que Jesus falou está dentro do nosso Evangelho. Nós temos que seguir fielmente. Vocês querem ver um exemplo de coragem, de fé? Aquele que acredita em Deus e é corajoso, aquele que tem certeza de Deus? Tem um conto bíblico de Davi e Golias. Davi estava com mais ou menos 15, 16 anos. Era um adolescente. Ele tinha 1,5 metro de altura, mais ou menos. E ele enfrentou Golias, um gigante que estima-se que ele tinha 3 metros de altura. 3 metros de altura. E o gigante olhou para Davi e falou: você pretende me enfrentar como? Davi olhou para ele, né, e disse: enquanto você vem me enfrentar com a sua armadura, com o seu escudo e com a sua espada, eu vou te enfrentar com a minha fé no meu Deus, aquele a quem você zomba o tempo inteiro. E com uma lançadeira e uma pedra, Davi acertou no único lugar que conseguiria derrubar um gigante daquele tamanho com uma única pedrada. Porque Davi era franzino, a pedra tinha que bater na fronte, no local exato, com uma força no mínimo X, para que um gigante daquele tamanho tombasse. Eu acredito que se Davi não tivesse a fé em Deus, ele poderia atacar 1000 pedras. Por mais exímio que ele fosse, ele não acertaria. E ainda tinha o escudo para defender o gigante. E Davi, com a fé que ele tinha, ele conseguiu vencer o gigante que tombou. E Davi o degolou. E Davi já tinha enfrentado tigres, leões, ursos, com pedra e com fé. Ele havia enfrentado para defender as suas ovelhas, que ele era pastor. Isso é coragem de fé. Pensemos então sobre esses ensinamentos de Jesus. Ensinamentos que tratam de coragem de fé.
Desses ensinamentos nós extraímos que não basta crer em algo, em alguma coisa. Nós temos que ser atuantes, ter atitude, vivendo em conformidade, ou seja, praticando as nossas crenças. Comungar com o ideal é muito pouco. É necessário ser fiel a esse ideal. E em um mundo corrompido como o nosso, a fidelidade é uma concepção de vida mais pura que não costuma ser fácil de se praticar. E nós vivemos, nesses últimos tempos, um período que podemos afirmar que é de grave crise moral. Nossa época atual é um período de grave crise moral. A libertinagem impera. A libertinagem se sobressai. Ela impera usando o nome de liberdade. Olha que beleza. Libertinagem sendo taxada de liberdade. E a título de diversidade de costumes, as criaturas se permitem aos mais estranhos desregramentos, chamando de diversidade de costumes. Muitos artistas famosos, seres desequilibrados, ditam modas e modelos de comportamentos e são ainda tratadas pela grande mídia de ídolos. Big Brother, ídolos. O homem pouco reflexivo, ou seja, aquele homem que não para e pensa, ele pode se sentir tentado a seguir essa onda de modernidade. Já que é assim, que assim seja. Não, espírita não pode fazer isso, que assim seja espírita. Já que é assim, que assim vai. Então a corrupção e a criminalidade dilaceram as entranhas da sociedade. Corrupção e criminalidade. E essa sociedade mergulha em abismos. Abismos esses causados por desvios vultuosos de dinheiro. Dinheiro esse que poderiam salvar vidas, alimentar famintos, educar crianças. Mergulhar na promiscuidade sexual deixará um rastro de doenças no corpo físico e no corpo espiritual daqueles que são adeptos da orgia. Um rastro de doenças no físico e no espiritual. Então, meus irmãos, urge nós lançarmos um olhar crítico sobre esses novos hábitos da sociedade e meditar sobre ele. Pois vocês acham que seria agradável para nós vermos nossos filhos ou filhos verem seus pais vivendo de uma forma desregrada, destrambelhada? Seria agradável? Ou ver algum ente querido sofrendo na porta de um hospital por não atendimento?
É agradável isso? Então essas coisas requerem que a gente seja corajoso ou corajosos. E utilizamos o quê? O tema de hoje, a coragem da fé. A coragem da fé que nós professamos, que é a fé em Deus, é a fé em Jesus. Então deixar de agir pela omissão, como nós já dissemos, é um escândalo chamado conivência. Isso é crime, tanto no mundo físico como no espiritual. Então, sempre que você for chamado a dar uma opinião sobre uma questão ética, é importante ser honesto. É importante ser fiel à sua crença. Mas procure sempre dizer com ética, com gentileza, com educação. Procurando ensinar e não criticar aqueles que pensam diferente. E se a sua opinião não agradar? Paciência. Não estamos aqui para agradar ninguém. Então nós temos que agir corretamente, mesmo que seja em prejuízo dos nossos próprios interesses. Viver com honra é a mais corajosa ou o mais corajoso testemunho que nós podemos dar da nossa crença em Deus. Demonstrando a coragem da nossa fé. E eu trouxe para vocês um fato bíblico que é visto apenas como mais um milagre de cura de Jesus. Acho que a maioria enxerga isso como um milagre de Jesus, mais um. Mas este relato bíblico é também um maravilhoso exemplo de coragem de fé. Maravilhoso exemplo de coragem de fé. Alguns historiadores afirmam que ela se chamava Berenice. Ela nascera em Cesareia de Filipe e, apesar de possuir vastos recursos financeiros, ela não lograva êxito em se curar de uma hemorragia ininterrupta que lhe retirava todas as forças físicas, conduzindo seu corpo a um processo de anemia aguda que a fazia enfraquecer dia a dia. Berenice procurou médicos, procurou sacerdotes, curadores, exorcistas, curandeiros, e de tantos e tantos tratamentos que fez, tudo isso lhe maltrataram mais ainda o organismo. E nada resolvia. E a nossa Berê vivia então um drama emocional complexo, pois naquela época havia muitos preconceitos. Demais. A sua doença, a sua hemorragia, era tida como um estigma. Lembram? Jesus tinha estigmas. Ok? Era considerado como um estigma, ou seja, uma marca. E a sociedade acredita que aquele estigma nela foi imposto por Deus. Então ela era considerada um pária da sociedade, alguém impuro, a quem Deus punia. E isso causava um grande constrangimento
a seus familiares, que por isso dela se afastaram, deixando-a doente e completamente só. Quando todas as possibilidades de cura se esgotaram, ela entrou num processo de análise. O que fazer? E 2 caminhos, então, ela vislumbrou. Primeiro, ela poderia optar pela simples resignação e aguardar, mesmo que sofrendo, aguardar, passiva, aguardar a morte, que certamente mais dia menos dia viria, tamanha fraqueza que ela se encontrava. Ou ela teria uma segunda opção, que mesmo fraca, sem dinheiro e sem apoio de ninguém, sair em busca de alguma alternativa. E apesar da fraqueza de seu corpo, das dores ininterruptas, ela era dona de uma vontade inquebrantável. Seu desejo de viver apontava para ela a segunda opção. E ela não tinha mais dinheiro, mas ela tinha desenvolvido em seu coração o germe, a semente da fé. A semente da fé. Fé que gerou nela uma coragem imbatível. Coragem da fé. E ela ouvira naquela época falar de Cafarnaum, e que era uma cidade muito próspera, com ares saudáveis. Ela ouvira falar das caravanas riquíssimas que passavam em Cafarnaum. E mais ainda, ela ouvira falar que lá em Cafarnaum existia um rabi que curava doentes, que fazia milagres e que ainda falava da vinda de um novo reino. E em poucas semanas, a nobre e corajosa senhora já buscava o mestre nas areias do lago de Genezaré. Naquela tarde, com o sol escaldante, ela avistou Jesus. E o rabi se encontrava cercado por uma multidão. E ela chegou, mal conseguindo andar, se arrastando pelo chão, engatinhando pela areia. E Berenice, com o seu corpo quase que totalmente vencido pela doença, consegue, se arrastando, abrir caminho pela multidão e se aproximar do mestre. Em estado de total debilidade, de fraqueza, colocando em ação as poucas energias que ainda lhe restavam, em um movimento que aparentava que seria o seu último da vida. Instintivamente, Berenice estende o braço e
toca o manto de Jesus. O mestre sentiu. E ele disse: quem tocou as minhas vestes? E a essa pergunta respondeu um de seus apóstolos: Senhor, vês que uma multidão te aperta e te assola? E o Senhor nos pergunta quem foi que te tocou? Mas o olhar do divino Senhor seguiu um canal de fluidos curadores, que dele partiam em direção à enferma Berenice. A respeitável e sensível senhora, extremamente emocionada, em visível estado de graça, já começava a sentir as milagrosas transformações em seu já debilitado corpo. Revolução essa ocasionada pela ação do sublime amor do nosso Deus. E ela, em lágrimas e profundamente agradecida, responde: fui eu, Senhor. Fui eu que toquei as suas vestes. E a ela o Rabi respondeu: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, filha, e seja curada do teu mal. Entendam bem isso. Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e seja curado de todo o teu mal. Então, meus irmãos, quando nós estamos diante dos nossos sofrimentos, das nossas aflições e das nossas doenças, ou até das nossas dores, nós precisamos movimentar as forças da nossa fé. Movimentar as forças da nossa fé. Para alcançarmos, nem que tenhamos que fazer um esforço hercúleo, buscar tocar também a túnica de Jesus. Sim. Nos esforçarmos quando estivermos sofrendo para também tocar a túnica de Jesus. E dele recebermos, como Berenice, as bênçãos do seu divino amor. Allan Kardec deu tanta importância a esse tema que ele destinou um capítulo inteiro do nosso Evangelho para analisar, fazer uma análise bem acurada sobre a potência, veja bem, a força, a potência da fé na alma ou no espírito, a potência que isso é. E essa fé, ela vem em germe, em semente, desde que o espírito nasce.
está ali. Mas essa semente cabe a cada um ativá-la, fazer ela brotar, crescer, adubar, irrigar, florescer esta fé. Se nós desenvolvêssemos a força que nós trazemos conosco e aliássemos a nossa vontade a serviço dessa força, meus irmãos, nós seríamos capazes de fazer grandes curas, de criar grandes prodígios. Lembra-se, se tua fé for de um grão de mostarda, dirás para aquela montanha, saia-te daqui e vai para ali. Se for pequenininha, no capítulo 19 diz assim, gravem bem isso, capítulo 19 do nosso Evangelho, o poder da fé. Aprendam isso, meus irmãos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na energia ou no fluido universal. O poder da fé tem aplicação direta. Graças a ela, a fé, o homem age pelo pensamento e pela sua vontade sobre o fluido cósmico universal, e com a força da fé ele modifica esse fluido, melhorando-lhe a qualidade e lhe dando aí um impulso, por assim dizer, irresistível, inimaginável. Vontade e a fé e o pensamento. Olha, Kardec nos ensinando através da espiritualidade. Eis porque então aquele que une a fé ardente a um grande poder fluídico que é da natureza, pode então operar unicamente pela sua vontade, quando esta vontade está voltada para o bem. Não para o mal, para o bem. Pode conseguir estranhos fenômenos de cura e fenômenos até de outras naturezas. Fenômenos esses que antigamente eram considerados milagres e que, no entanto, não passam de consequências da lei natural ou da lei universal. É claro. E foi por esta razão que Jesus disse aos seus apóstolos, quando lhe perguntaram por que nós não conseguimos curar. Jesus respondeu: se vocês não conseguiram curar, foi por causa da vossa pouca fé. Então, meus irmãos, nós somos imortais, não somos? Portanto, as doenças, os sofrimentos, é tão somente um caminho de educação, de aprendizado e até de expurgo, ou seja, de limpeza, expiação. Sofrimento esse ou doença essa que será vencido ou aqui nessa vida ou numa próxima vida, se a doença for no corpo espiritual,
ou até em uma outra dimensão, lá na espiritualidade, mas essa cura vai vir. Nós somos eternos, isso vai passar. Tenhamos fé. Espírita se gaba que gosta de refletir, né? Todo espírita, eu fiz reflexão. E quem vai fazer a reflexão? Usa-se muito essa palavra reflexão. E eu não podia me faltar, né? Senão eu não sou espírita. Então eu também quis fazer a minha reflexão sobre a Berenice. Eu quis fazer minha reflexão sobre a mulher hemorroíça. Olha que nome. Mulher hemorroíça. Porque ela tinha hemorragias há 12 longos anos e vertia sangue constantemente durante todo esse tempo. O pensamento, olha eu fazendo a reflexão aqui, o pensamento da Berenice não estava no medo. Ela não temia morrer. Também não estava no ressentimento que o abandono dos seus familiares, dos seus amigos, ressentimentos que naturalmente poderiam ter gerado nela. Seria muito normal que ela tivesse assim pensando. Não, ela não. Berenice não pensava nessas coisas. Ela só pensava em buscar uma forma de conseguir o seu equilíbrio orgânico, a sua saúde de volta. E em sua mente ela elaborava projetos de como alcançar o que ela desejava. Berenice era assim, uma mulher valorosa, admirável, um exemplo para todos nós aqui. Berenice era um exemplo, é um exemplo para todos nós e para quem estiver assistindo este vídeo. Mas enquanto eu refletia, me veio à mente, engraçado, a síndrome de Gabriela. Vocês se lembram? A síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, não é isso? Eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Lembra da novela? Então, esta é a síndrome de Gabriela. E eu fiquei tentando entender por que isso não me deixava refletir mais sobre Berenice. Isso ficou na minha cabeça. Eu pensei, se não sai da minha cabeça, vamos usá-la. E meio que querendo aqui fazer uma homenagem endereçada e ainda enaltecendo a nossa personagem Berenice, já que ela é um exemplo para nós, eu sugiro usarmos os seus exemplos nas nossas horas de dificuldades, de sofrimento, usarmos a síndrome de Berenice que eu acabei de criar. Não é verdade? Se ela vencer, vamos vencer também, como Berenice.
usar essa síndrome? Usar ela como se fosse um mantra. Durante as dificuldades, os sofrimentos, vamos usar a síndrome de Berenice. Desculpem o mico que eu vou pagar agora, mas eu vou cantar a síndrome de Berenice. Vocês me ajudem, por favor. Eu nasci com fé. Eu nasci com fé. Eu cresci com luz. No lago de Genezaré, toquei o manto de Jesus. Eu sempre serei Berenice de Jesus. Dá para cantar? Vamos? Coragem, gente. Coragem da fé. Vamos lá. Eu nasci com fé. Eu cresci com luz. No lago de Genezaré. Toquei o manto de Jesus. Eu serei sempre a Berenice de Jesus. Ok? Lembrando dessa rima, desse pequeno mantra, nós veremos que nós também podemos ser como Berenice. Afinal de contas, viemos do mesmo Pai. Somos feitos da mesma matéria e oriundos da mesma inteligência. Podemos sim ser uma Berenice nas horas de dificuldades. Sigamos então, meus irmãos, o exemplo da Berenice, essa mulher corajosa e de muita fé, que eu tenho certeza que a partir de hoje em diante, essa historinha ficará marcada na memória de cada um de vocês também. Procure então se empoderar, viver com a coragem da fé. E com isso então, nada tema. Nunca se deixe vencer pelo desânimo. Fiscalize os seus pensamentos, os seus atos, meça as suas palavras no seu dia a dia. Faça as suas escolhas sempre na pauta do bem, se inspirando sempre no nosso exemplo maior, o meigo Rabi. Com ele, com o nosso Mestre Jesus, os nossos problemas se tornarão meros desafios, que se transformarão em lições para nós necessárias. Lições essas que, uma vez cumpridas, elas irão ativar dentro de nós as tão sonhadas virtudes divinas. Se vencermos essas lições, elas irão ativar em nós as nossas tão sonhadas virtudes divinas. Que Deus nosso Pai nos abençoe. Que assim seja.